Olá, bom dia! Terça-feira, 9 de junho. Eu sou a Karina Oliveira e com o Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. O seu podcast só com notícias internacionais. Um dos principais árbitros da África está fora da Copa do Mundo. Omar Artam, da Somália, teve a entrada nos Estados Unidos negada pelo governo americano e foi retirado da lista oficial de árbitros do torneio pela FIFA. A informação foi divulgada ontem por autoridades somalis. Segundo o governo do país, Artam possuía visto válido, mas ainda não foram informados os motivos dessa decisão. Aos 34 anos, ele seria o primeiro árbitro somali a atuar em uma Copa do Mundo. Integrante do quadro da FIFA desde 2018, Artam foi eleito árbitro do ano pela Confederação Africana de Futebol em 2025. A Somália está entre os países afetados por restrições de viagem impostos pelo governo de Donald Trump. Em nota, autoridades somalis afirmaram que a decisão prejudica não apenas a carreira do árbitro, mas também os princípios de mérito e fair play defendidos pelo futebol internacional. E até o momento, a Casa Branca ainda não se manifestou. E o caso do árbitro somali não é isolado. As políticas migratórias dos Estados Unidos já vinham sendo apontadas como um possível desafio para a realização da Copa do Mundo. Nos últimos meses, jogadores, dirigentes e integrantes de delegações relataram dificuldades para entrar no país. A seleção do Irã, por exemplo, transferiu sua base de treinamento para o México, após problemas com vistos. Nesta semana, autoridades iranianas afirmaram que membros da comissão técnica tiveram a entrada negada de última hora, enquanto o atacante iraniano Ayman Hussein foi detido e interrogado por quase 7 horas em um aeroporto de Chicago. Outro caso envolveu o atacante suíço Breel Embolo, que teve o visto inicialmente recusado, mas conseguiu autorização após recurso apresentado pelo governo da Suíça. Irã e Israel deram sinais de recuo na escalada militar na segunda-feira. Os dois países anunciaram a suspensão dos ataques e afirmaram que continuam abertos à diplomacia, mas alertaram que voltarão a reagir caso sejam alvo de novas ofensivas. A mudança de tom ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobrar publicamente o fim dos confrontos e afirmar que um acordo para encerrar a crise ainda é possível. Apesar do gesto de contenção, o clima segue tenso. Mais cedo, Israel bombardeou uma usina petroquímica no sudeste do Irã, apontada por Tel Aviv como ligada à produção de mísseis. Teherã respondeu atacando uma instalação semelhante na cidade israelense de Haifa. E essa nova troca de ataques elevou os preços do petróleo e também aumentou os temores de uma retomada do conflito em larga escala no Oriente Médio. Enquanto isso, as negociações diplomáticas continuam, mas em um ambiente de forte desconfiança entre as partes. Ainda na segunda-feira, cerca de 70 mil pessoas lotaram o estádio Santiago Bernabéu em Madrid. E sabe para quê? Eu já adianto que não foi por jogo, mas para acompanhar um dos principais compromissos do Papa Leão XIV durante sua visita à Espanha. Em clima de celebração, o pontífice se encontrou com fiéis, ouviu relatos de famílias imigrantes e também participou de um evento com apresentações musicais e culturais. Mais cedo, durante visita ao Parlamento Espanhol, o Papa fez um forte apelo pela paz diante do agravamento dos conflitos internacionais. Segundo ele, o mundo vive uma profunda crise marcada pela violência, pela polarização e pelo desrespeito aos direitos humanos. O Papa também criticou o aumento dos gastos militares e afirmou que, abre aspas, as armas podem impor um silêncio temporário, mas nunca construir uma paz autêntica e duradoura. Fecha aspas. No mesmo dia, ele ainda se reuniu com vítimas de abusos cometidos por membros do clero e cobrou reparação por parte da igreja. E para finalizar a edição de hoje, um visitante inesperado mudou a rotina de uma cidade japonesa no início desta semana. Um urso foi visto circulando na segunda-feira pelas ruas de Utsunomiya, a cerca de 100 quilômetros de Tóquio, e levou as autoridades a suspenderem as aulas em todas as 94 escolas da cidade.
Câmeras de segurança registraram o animal correndo por uma área comercial e assustando pedestres. O último avistamento ocorreu a apenas 500 metros de uma escola. E apesar da cena inusitada, que parece ter saído de um filme, o alerta é sério. Os ataques de ursos têm aumentado no Japão, inclusive em áreas urbanas. Enquanto o animal segue desaparecido, equipes de busca tentam localizar o visitante antes que ele faça novas aparições pela cidade. E essas foram as principais notícias do dia. E se você gostou do episódio, compartilhe com mais pessoas e não deixe de nos seguir nas redes sociais. E se você valoriza o jornalismo independente, faça parte da comunidade Mundo em 180. Corre lá na plataforma Apoie-se e contribua com o valor que você quiser para manter o nosso trabalho no ar. E o link está na descrição deste episódio. Para você, um bom dia, uma excelente semana e até mais!